Olá, eu sou o Philip Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o doutor Fábio Pires, da... Benefício Portuguesa de São E o Paulo. Fábio vai falar para a gente sobre doenças mieloides, né? Que são aquelas doenças que são originadas da medula óssea, que envolvem uma linhagem de células que nós conhecemos como mieloides. Dentre elas estão as leucemias mieloides agudas, né? Que as pessoas muito conhecem, que é umas doenças que as pessoas mais têm medo, eu diria, dentro da nossa especialidade. Essa palavra leucemia, né, Fábio? A palavra leucemia é uma palavra que traz muito medo, não só para nós hematologistas, mas também para os pacientes. É uma É, doença complicada, assim. e de fato é uma doença que tem melhorado muito, né, a nossa habilidade de tratar esses pacientes, né, comparado com 10, 15 anos atrás. Felizmente, nós temos novos tratamentos. E o Fábio vai falar para a gente, inclusive, de mais um, né? Tivemos várias aprovações nos últimos anos para tratar diferentes tipos de leucemia mieloide aguda, mas o Fábio vai falar sobre mais uma classe de drogas, né, Fábio? Que foi apresentado com Exatamente. bastante destaque no Congresso Americano do ASH, né, da Sociedade Americana de Hematologia, que aconteceu nos Estados Unidos, no começo do mês de dezembro de 2023, em San Diego. Fábio, fala pra gente desse destaque que foi trazido no ASH na área de leucemia mieloide aguda. Claro, filho. Bom, a gente já sabe desde começo de 2023 que tem uma classe de drogas que está surgindo para tratar as leucemias agudas, e não apenas a leucemia mieloide aguda, mas também alguns casos de leucemia linfóide aguda, que são os inibidores de menina. Então, lembrando, a menina, menin em inglês, é uma proteína que ela Menina seria traduzido para o português, né? é, Menin, menin M-E-N-I-N, no inglês. no inglês, exatamente, que é uma proteína que foi descrita nos pacientes que tinham é, o gene dessa proteína ele é mutado em pacientes que têm neoplasias endócrinas múltiplas, por isso tem esse nome MEN. Entendi. Não tem nada a ver com menina, Sim, uma criança. Mas isso. então, é só para deixar claro essa diferença. Mas então, a menina é uma molécula que ela é importante para que diversas oncoproteínas que funcionam nas leucemias agudas possam atuar no DNA. Ela funciona como uma espécie de uma plataforma onde essa oncoproteína vai ficar em cima para ela poder fazer as modificações no DNA. E uma dessas oncoproteínas que precisa da menina para funcionar são as oncoproteínas de fusão do gene KMT2A, que é o antigo, muito mais conhecido por esse nome, MLL, que está fundido em diversos casos de leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide Então, aguda. leucemias com essa mutação nesse gene, ela precisa dessa proteína, dessa molécula. Ela precisa da menina para conseguir agir em cima, para fazer as modificações epigenéticas que ela faz no DNA. Então, a estratégia aqui então, vai ser inibir essa molécula. É inibir, na verdade, a interação. É uma Isso. molécula que impede que o KMT2A se ligue na menina. E ela precisa se ligar a essa E ela menina para precisa se ligar conseguir para conseguir funcionar. sobreviver. Inclusive, é interessante, depois, porque eu vou falar uma coisa quando a gente estiver terminando de discutir a importância disso para o KMT2A. Então, você vai falar dos inibidores da menina. E o Exatamente. que os resultados mostraram? Então, o primeiro trabalho foi um trabalho fase 1, que foi publicado em março do ano passado na Nature, e ele já deixou todo mundo bastante animado com eficácia potencial. E aí foi feito um estudo fase 2 pivotal para levar à aprovação dessas drogas, especificamente nos pacientes com leucemia aguda, confusões e arranjos do KMT2A, e aí a maioria dos pacientes tinham LMA, mas foram recrutados também alguns pacientes com LLA ou leucemia de fenótipo misto, todos eles tinham fusão do KMT2A, e foi um estudo fase 2 que mostrou em casos de leucemia aguda, confusão do KMT2A, que é uma das doenças mais graves que existe na oncohematologia, eles conseguiram ali uma taxa de resposta completa global, levando em consideração os pacientes que entraram com resposta completa verdadeira, com recuperação da hematopoese, e aqueles com resposta completa com algumas citopenias residuais, uma taxa de resposta completa global de 44%. Isso em pacientes que já tinham recebido tratamento prévio ou logo de Isso. cara? Tratamento Todo inicial? mundo Já eram já eram pacientes previamente considerados tratados. recidivados refratários. E desses pacientes que responderam, em torno de 40% deles conseguiram ser transicionados para um transplante de medula óssea, o que é algo Curativo. com potencial curativo para Curativo. esses casos. Lembrando que é uma população muito difícil de tratar, né? No momento que a leucemia volta,
né, a gente sempre fica Exatamente. um cenário bem delicado. E quando é uma leucemia ainda com fusão do KMT2A, quando ela recidiva, ela tem um Mais difícil prognóstico ainda. mais difícil ainda, É, muito duro de então, tratar. é uma classe de drogas importantes, então, para Sim. E assim, o muito interessante, efeitos colaterais, aquelas coisas que a gente já espera ver em tratamento de leucemia, citopenias, mas uma coisa importante que a gente observou, 1/4 dos pacientes tiveram síndrome de diferenciação, sugerindo que esta droga, ela induz a diferenciação das células leucêmicas potencialmente quer dizer, para as células aquele maduras. bloqueio que existe na leucemia, a droga consegue, reverter esse bloqueio, as células se tornam adultas de novo, Isso é dentro da medula óssea. Esse foi um estudo que ele foi comparado com alguma coisa ou ele foi Não, só esse foi um estudo fase 2 então até. ele foi só um braço, só um Só um grupo, braço, só um grupo de e os pacientes. resultados aí foram bem interessantes, e você acredita que isso vai levar a alguma aprovação Eu regulatória? acredito que isso deve levar a uma aprovação dessa droga pelo FDA Nos Estados Unidos para começo, né, para começo do processo. Não sei se depois vai ser aprovado em outros países ou se eles vão querer esperar um estudo fase 3, mas a verdade é que a gente tem para o paciente com o tratamento padrão para um paciente com LMA com fusão no KMT2A, hoje ele é muito ruim, a gente olhar com e é uma quimioterapia. terapia-alvo, né, quer Uhum. dizer, às vezes eles não requerem todo o rigor, Todo quando você tem rigor. uma terapia bem específica, para uma mutação específica. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir, mas os dados foram bem interessantes. E aí, o que que eu acho que é mais interessante? Número um, tem várias outras inibidores de menina sendo desenvolvidos. Esse aí que eu falei desse estudo, Augment, é uma molécula chamada Revumenib, mas existem outras Em moléculas desenvolvimento, em dessa mesma desenvolvimento classe. dessa mesma classe. Segunda coisa interessante, essa molécula não é apenas para KMT2A. Já existem dados preliminares clínicos de que ela funciona também em pacientes com LMA com mutação do NPM1, que é um grupo muito maior de pacientes com LMA. Isso, Eles tendem a ter um prognóstico bem mais favorável que o KMT2A, quando tem mutação do NPM1, quando não vão bem, mas quando não vão bem também são, é difícil. são difíceis de manejo. E tem dados pré-clínicos laboratoriais mostrando o potencial dessa molécula, dessa classe de moléculas, vamos dizer assim, em vários outros tipos de leucemia aguda, leucemias com fusões de genes da nucleoporina, leucemia com fusões do gene CALM. Então, assim, Interessante, agora vai começar a vai explorar. começar agora, quase como se fosse um subcampo novo de Entendi. estudo que está se abrindo É, para a então leucemia aguda, uma classe nova de uma classe drogas, nova né, de drogas, que o Fábio exatamente. aqui está falando que tem uns dados bem interessantes de uma doença num cenário difícil de tratar. Alguma outra droga nesse cenário da leucemia mieloide aguda que também a gente sabe que os dados vão ser preliminares, talvez mais preliminares que esse, mas teve alguma coisa nesse espaço? Então, tem o selinexor é uma molécula que inibe, funciona inibindo o processo de exportação de moléculas através do núcleo da célula, e ele já é muito estudado em mieloma múltiplo, com resultados razoáveis, eu diria, mas ainda com bastante efeito colateral, mas aparentemente 2 estudos pequenos, ainda bem preliminares, fase 1/2, em pacientes adultos e pediátricos com leucemia mieloide aguda recidivária refratária, também novamente casos de pacientes que não respondem à quimioterapia, mas aí sem selecionar por um tipo de alteração genética. No estudo em adulto, o selinexor foi combinado com azacitidina mais venetoclax, e no estudo pediátrico foi combinado com fleg mais venetoclax, mostrando Que é uma uma excelente quimioterapia, né, taxa a de FLAG uma fleg é uma quimioterapia, mais quimioterapia. venetoclax, mais o Celebrex em criança. Em criança, mostrando uma excelente taxa de resposta, toxicidade dentro do esperado. Sim, estudos foram apresentação oral, eu achei muito interessantes, mas ainda falta mais. Eu acho que ainda é muito preliminar para a gente É, sair tá se na empolgando. categoria dos Dos promissores, né. promissores, mas que a gente precisa ver mais estudos. O inibidor da menina já está um pouquinho mais do que promissor, né, a Ele gente já está um pouquinho mais do que promissor, já é alguma coisa que mas já está se tá se consolidando, consolidando. especialmente para o paciente com fusão do KMT2A, eu acho que é super Olha lá, importante. uma notícia importante então para as leucemias mieloides. Na verdade o inibidor da menina para qualquer leucemia Para que tenha qualquer leucemia que tenha fusão no isso, e KMT2A, o selinexor nas leucemias leucemia mieloide mieloide aguda. aguda. Para a gente terminar, Fábio, existe um outro grupo de doenças conhecidas como as doenças mieloproliferativas. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, parece que não teve tantas novidades Sim, assim nesse sim. espaço, mas teve, acho que um estudo que você quis Sim, tem um estudo que eu comentar. achei muito É, legal, o estudo do Navitoclax, um estudo fase 3, né, um estudo em que a gente compara um braço com o outro. Nesse estudo comparativo, eles compararam pacientes com mielofibrose para tomar ruxolitinib, é um inibidor de JAK2, uma molécula que já tem aí mais de 10 anos
de aprovação para tratar a mielofibrose, compararam isso com tratar ruxolitinib, usar o ruxolitinib, mais usar o navitoclax, que o navitoclax é um inibidor de BCL2 e BCL-XL, ou seja, uma molécula que induz apoptose nas células mieloides progenitoras. E eles estudaram essa combinação. O que eles viram? Eles viram que a combinação foi mais eficaz em termos de redução do volume do baço. Então, uma maior fração dos pacientes teve uma diminuição do tamanho do Que baço, costuma ser muito grande esses que costuma pacientes, ser né? muito grande nos pacientes com mielofibrose. Redução do volume do baço é um desfecho importante nos estudos clínicos de mielofibrose. É quase como um marcador de eficácia. Porém, o lado negativo foi que o estudo não mostrou uma maior redução no controle dos sintomas do que comparado com o ruxolitinib apenas, e levou a um maior número de citopenias. Assim, esse estudo ele foi, de modo geral, interpretado pela plateia, por muitas pessoas, como um estudo negativo. Isso que eu ia te perguntar, se ele foi interpretado como positivo ou estudo negativo. Isso foi interpretado como um estudo negativo, porém eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu acredito que, ok, ele não é melhor do que ruxo apenas para controlar sintomas, mas honestamente isso já era esperado. O ruxolitinib ele funciona para controlar sintomas porque ele inibe a quinase JAK e bloqueia o efeito das citocinas. Que eu dando uma molécula como o navitoclax, eu estou querendo o quê? Diminuir a proliferação. É quase como, entre aspas, estou dando algo quimioterapia-like. Então você não vai esperar reduzir sintoma, mas você espera uma redução de carga tumoral. Eu acho que ele mostrou que ele funciona. Eu ainda não jogaria a toalha nos inibidores de BCL2, BCL-XL. É por isso que faz estudo, né? Existe uma intuição, existe um racional, mas na hora que você vai colocar isso num estudo clínico, nem sempre os resultados são tão impressionantes como a gente antecipa. Por isso que é importante ter esses congressos, ter E discutir, essas debater. apresentações. Uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo para findar, Fábio, você acha que daqui 3, 5 anos a gente vai estar tratando LMA, leucemia mieloide aguda, diferente de como a gente trata ela hoje? Olha, se você me fizesse essa pergunta no ASH de 2012, depois do ASH de 2012 ou 2013, eu vou falar que não. Mas eu vou te falar que hoje eu acho que sim. A quantidade de drogas novas que tem surgido para LMA, finalmente parece que a gente conseguiu quebrar uma barreira que tinha. E não só drogas novas, mas assim, a gente está mudando um pouco a forma de encarar essa Olhar a doença, doença. definir essa doença. Eu acho que, com certeza, daqui a 3, 5 anos, as coisas vão estar diferentes do que elas são hoje. Bom, com esse entusiasmo aqui, o Fábio aí bem entusiasmado aí com o futuro, as perspectivas para os pacientes com leucemia mieloide aguda. Excelente explanação, Fábio. Obrigado. Resumaço assim, em 10 minutos, sobre as principais novidades do ASH, que é o Congresso Americano de Hematologia, que acontece todo ano nos Estados Unidos, geralmente em dezembro. Resumaço aqui para quem está nos assistindo. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Phil, pela oportunidade e pelo prazer. E espero que vocês tenham gostado.